Olá, me chamo João Pedro. Nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre os atributos químicos do solo, atributos diagnósticos, horizontes diagnósticos e classificação de brasileiras de solos. Bem, vamos começar falando um pouco sobre os atributos químicos do solo. É um solo de recurso vital que sustenta a vida na Terra, fornecendo a base para a produção de alimentos, o crescimento da vegetação e a manutenção dos ecossistemas. Detalhando um pouco mais sobre os atributos químicos, vamos falar sobre pH, CTC, CTA e ETC. pH do solo. O pH afeta a disponibilidade de nutrientes e atividade de micro-organismos no solo. Por exemplo, a maioria dos nutrientes é mais disponíveis para as plantas em pH neutro, em torno de 6 a 7. Em solos ácidos, pH 6, nutrientes como fósforo podem se tornar menos disponíveis e metais pesados podem se tornar mais solúveis e tóxicos. Em pHs alcalinos, que é pH de 7, a disponibilidade de alguns nutrientes como ferro e zinco pode ser reduzida. A correção. O pH pode ser ajustado com a aplicação de calcário para aumentar o pH ou enxofre para reduzir o pH. CTC, ou capacidade de troca catônica. CTC é um indicador de quão bem o solo pode reter e fornecer cátions essenciais para as plantas. Solo com baixa CTC tem menos capacidade de reter nutrientes e pode precisar de mais fertilidades. Solos argilosos geralmente têm um CTC mais alto do que os solos arenosos, porque as partículas de argila e de matéria orgânica têm mais superfícies para reter cátions. CTA refere-se à capacidade do solo para reter e troca de ânions, que são íons negativos com nitrato de fosfato e sulfato de cloreto. A capacidade de troca aniônica é crucial para a compreensão da dinâmica de nutrientes e a fertilidade do solo. O teor de matéria orgânica. A matéria orgânica melhora a estrutura do solo, aumentando a sua capacidade de retenção de água e ar, e fornece nutrientes à medida que se decompõe. Saturação por base. A saturação por base ela indica a proporção de cátions trocáveis, que são bases de comparação com trocas de cátions trocáveis. Uma alta saturação por base geralmente está associada a solo fértil. Correção. Se a saturação por base estiver baixa, a aplicação de calcário ou fertilizantes que contém cálcio, magnésio e potássio pode ajudar a melhorar a fertilidade do solo. Os atributos diagnósticos dos solos são propriedades e características que são utilizadas para descrever e avaliar o solo, em termos de sua capacidade de suportar as plantas e ecossistemas, bem como sua aptidão para o uso agrícola e urbanos e industriais também. Esses atributos podem ser divididos em físicos, químicos e biológicos. Aqui estão alguns exemplos de cada um da sua categoria. Os atributos físicos, que é a textura, proporção de areia e argila, e estrutura, que é a organização das partículas dos solos em agregados, a densidade, que é aparente a densidade real do solo, porosidade, volume de poros do solo. Tem a profundidade, que é a espessura do solo disponível para o crescimento das raízes. A capacidade de retenção de água, a capacidade do solo de reter água disponível para as plantas. Os atributos químicos. O pH do solo ele indica a acidez ou a alcalinidade do solo. Matéria orgânica, conteúdo de matéria orgânica influenciada a fertilidade e a estrutura do solo. Cátions trocáveis, que é o nível de nutrientes essenciais como ácidos, magnésios, potássio e sódio. Capacidade de troca de CTC, a capacidade do solo de reter e trocar cátions. Condutividade elétrica, indicador de salinidade do solo. Nutrientes disponíveis. Concentração de nitrogênio, fósforo e outros nutrientes essenciais. Atributos biológicos, biomassa, microbiana, tem a atividade biológica, que é o nível de atividade de micro-organismos, incluindo a decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Diversidade biológica, variedade de organismos vivos no solo, com bactérias, fungos e nematóides, e entre outros. Esses atributos são medidos por meio de diversas técnicas laboratoriais. No campo de dados obtidos são utilizados para classificar, manejar e melhorar o solo para diferentes finalidades. Os horizontes do solo são camadas ou zonas específicas do perfil do solo que possuem.
características distintas em termos de composição, estrutura e cor. Esses horizontes são essenciais para a classificação e o entendimento do solo. Aqui estão os principais horizontes, que é os horizontes superficiais, que é o horizonte O, que é composto principalmente por matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição, como em floresta. Tem o horizonte A, que é a camada superficial rica em matéria orgânica, misturada com minerais e geralmente mais escuros devido ao teor de humus. Horizontes subsuperficiais, que é E e B. Horizonte B é a zona de acúmulo, onde as matérias elúdios do horizonte e se acumulam, pode-se conter maior concentração de argila, ferro, alumínio, carbonatos ou gessos. Horizontes C e R. O horizonte C é a camada de material mineral pouco alterado que se encontra abaixo do horizonte B, podendo conter fragmentos de rocha. O horizonte R, que é a rocha matriz consolidada que se encontra abaixo de todos os horizontes do solo. Horizontes específicos. Além desses, há horizontes diagnósticos específicos que são usados na classificação de solo, como o horizonte argílico, acúmulo, significa argila, e o horizonte epítico é o acúmulo de matéria orgânica, ferro e alumínio. Horizonte câmbico é o horizonte B de alteração incipiente. Horizonte oxídico, rico em óxidos de ferro e alumínio com baixa atividade de argila e alta resistência à decomposição. Horizonte cálcico, horizonte de carbonato de cálcio, horizonte glipsídico, horizonte de gesso. Esses são os horizontes diagnósticos, são identificados por meio de perfis de solo em campos de análise laboratoriais, ajudando a classificação de manejo de solo para diferentes usos agrícolas e ecológicos de construção. A classificação brasileira de solo é baseada no sistema de classificação de solos, desenvolvido pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Esse sistema, organizado nos solos, tem várias categorias, com o objetivo de padronizar a identificação e a caracterização dos solos no Brasil. As principais categorias são a ordem, é a maior categoria que agrupa em solos características morfológicas, físicas e químicas. E existem 13 ordens no sistema brasileiro, que é a orge-solo, o cambissolo, xernossolos, espodossolos, latossolos, neossolos, nitossolos, e entre outros. Subordem, dividido por dentro de outras características específicas adicionais. Grande grupo, subdivisões dentro das subordens que consideram características como o tipo de horizonte superficial e a presença de materiais orgânicos ou minerais. O subgrupo, detalhamento adicional dentro dos grandes grupos, considerando variações mais específicas. Tem a família, que é incluindo sobre a textura estrutural e composição mineralógica do solo. Série A, a menor unidade de classificação que descreve os solos com características muito específicas de formação e composição. O Sistema Brasileiro de Solo é utilizado amplamente em projetos de agricultura, engenharia civil e manejo ambiental para pesquisa científica, parecendo para padronizar, né? E esse foi o trabalho. O meu nome é João Pedro Thomas.